Olá, meu nome é Thiago Bergman, estamos aqui iniciando mais uma entrevista da série sobre o tema governança, que a Escola Nacional de Administração Pública está produzindo. Hoje eu tenho a satisfação de receber aqui o AF Fatorial C, o Auditor Federal de Controle da Controladoria Geral da União, Rodrigo Fontinelli, e ele atualmente é o coordenador, é o controlador-chefe, controlador geral do estado de Minas Gerais. Então, é uma satisfação, um grande especialista do tema gestão de riscos. E hoje a gente vai fazer essa entrevista. Obrigado aí por aceitar o convite, Rodrigo. Olá, Bergman, Eduardo, ENAP, obrigado pelo convite. É uma satisfação poder falar um pouquinho de um tema que eu gosto tanto, como todos sabem. E o interessante, né, que em governança, ela engloba aí uma série de temas. A gente já tem outras entrevistas sobre o tema governança e especificamente em gestão de risco. Acho que a grande dúvida inicial é gestão de risco todo mundo tem que fazer, deve fazer, e por onde começar a implantar a gestão de risco nos nossos órgãos? Bergman, é uma boa pergunta. Eu vou te responder sim e não. É sim porque a gente já faz a nossa gestão de riscos pessoalmente, todos os dias a gente faz diversas vezes isso. Basta ter um objetivo, eu costumo dizer bastante isso, basta você ter um objetivo para você fazer gestão de riscos. Só que se a gente pensar de uma forma institucionalizada, aquela forma de você ter uma política de gestão de riscos, se você ter uma instância de supervisão, uma matriz de responsabilidade, todo esse arcabouço, aí isso infelizmente ainda não é para todo mundo, né? A gente precisa ter uma institucionalização mais avançada, um pouco mais avançada para a gente conseguir isso, né? Então, nesse sentido, não. Naquele primeiro sentido que eu falei, seria sim. E aí vem interessante, porque a gente tem nas normas de contratação, por exemplo, a IN 5 de 2017, que estabelece a obrigatoriedade de, no planejamento da contratação, fazer a gestão de riscos. E aí vem sempre aquele contraponto de, olha, como exigir dos municípios que tendem a ter estruturas menores que eles também atendam esse tipo de exigência. Então, na sua visão, você acha que essa ideia de ter gestão de risco também caberia no âmbito dos municípios, ou é algo ali para inglês ver, a pessoa fica só na política de gestão de riscos e, de fato, não implementa a gestão, de fato, dos riscos? Você tocou num ponto importante que são os municípios, né? A gente tem que entender que o cenário de Brasília é um, o cenário dos estados é outro, e o cenário dos municípios, aí sim, é bem diferente do que a gente tem em capitais, por exemplo. Aí estaria mais ligado ao não, né, na minha resposta anterior. Por quê? A gente tem que ter consciência que tem municípios que não sabem nem fazer um planejamento. E eu não estou nem falando de planejamento estratégico, de BSC, de cadeia de valor, nada disso não. Um planejamento simples, o que eu quero chegar no final do ano e ter cumprido. Os municípios, vários municípios não sabem, né? Eu estou vindo, atualmente estou em Minas Gerais, 853 municípios. Eu conheço a realidade, até porque eu sou mineiro, conheço a realidade de pelo menos uma centena deles. E a grande maioria a gente não consegue fazer isso. Então, não estou dizendo que a gente não pode falar de gestão de riscos para esses municípios. A gente deve começar sim a falar, pelo motivo que eu falei na primeira resposta, né? Se a gente tem um objetivo, a gente tem que falar de gestão de risco. Mas a gente não pode cobrar de um município o mesmo que a gente cobra do Ministério da Economia, por exemplo, aqui em Brasília, né? Perfeito. Bom, então, superado essas questões de infraestrutura, vamos dizer assim, para a gente conseguir implantar a gestão de riscos, então você tem ali diversos tipos de risco. Não, como a gente falou de planejamento estratégico, eu tenho ali risco estratégico. Você acha que a gente deveria começar a implantar, a modelar a nossa gestão de risco pelos riscos estratégicos ou pelos operacionais, que às vezes o nível de maturidade ali é mais fácil de começar pelos riscos operacionais? Como é que você trabalharia com isso? Isso sim, é um ponto bastante discutido na doutrina e até nas trocas de experiência que a gente tem tido. Na minha experiência, tanto na Fazenda como no Ministério do Planejamento, a gente começou pelos operacionais. Que é por onde geralmente o pessoal começa. Por que isso? Porque geralmente, como é um assunto, apesar de na iniciativa privada, em outros países isso já tem mais de década, no setor público do Brasil isso tem sido um pouco mais incipiente, de 2015, 2016 para cá. Então, assim, quando você não tem uma confiança necessária, até da própria equipe que está implementando essa gestão de riscos, para você chegar na alta administração, né, e convencê-los que isso é importante, você acaba começando da base, né, o que a gente chama de bottom-up, você faz em nível de processo, ganha confiança, né, aprende com aqueles erros na implementação no processo e depois você alça para o risco estratégico. Porque aí no risco estratégico, só para deixar claro para o pessoal, a gente está falando o quê? Risco de
não se atingir os objetivos estratégicos. E necessariamente perpassa você conversar com, no caso aqui do governo federal, com ministros, secretários executivos adjuntos, secretários nacionais. Então você está conversando com a alta administração. Então qualquer erro, qualquer, entre aspas, vacilo lá, você perde a confiança, né? Então, além da metodologia ser diferente, é uma metodologia mais para resultado mesmo, para você convencer um ministro, um secretário, um secretário executivo de que aquilo, esse instrumento de governança chamado gestão de risco faz sentido, você tem que mostrar resultado. Não adianta você vir com COSO, ISO 31000, nada disso. O cara não quer saber disso. E ele está certo, né? Ele pensa em nível estratégico, ele quer resultado. Então você tem que ter um arcabouço maior, né? Uma bagagem maior para chegar nisso. Mas uma coisa eu tenho aprendido, assim, você não pode demorar tanto. Você pode até começar com um risco operacional, mas você não pode demorar tanto para chegar no estratégico, porque senão você perde a confiança da instituição como um todo. Ótimo, ótimo. Fontinelli, e quais são os riscos da gestão de risco? Uma boa. Um deles, acho até que eu não te respondi, foi numa pergunta de vocês, falou para inglês ver, né? Esse é um grande risco, né? Fazer alguma coisa, porque tem uma norma que está me obrigando, porque está todo mundo fazendo, é um modismo. Não pode ser assim, né? Eu tenho batido bastante nessa tecla. Só para você ter uma ideia, eu cheguei lá em Minas, né, como controlador, passou um mês, eu não tinha falado de gestão de risco na controladoria, e aí o pessoal sabe que eu gosto bastante, né, milito, vamos dizer assim, nessa área, e aí um servidor perguntou, mas você não vai, que dia que a gente vai começar a escrever nossa política de gestão de riscos e tudo? E eu falei, olha, cadê o nosso planejamento estratégico? Cadê o nosso regimento interno? A gente não tinha nem regimento interno, né? Então, assim, calma, eu quero falar de gestão de risco, a gente precisa falar, mas tem uma lógica a seguir. Então, assim, você não pode fazer isso para inglês ver. Esse é um grande risco, você fazer para cumprir tabela. E isso eu tenho sempre falado que é melhor não fazer, né? Tem um livro que é The Failure of Risk Management. É um livro em inglês, mas que ele fala justamente isso. É mais arriscado você achar que tem uma gestão de risco do que se você simplesmente não fazer gestão de risco, porque dá uma sensação de segurança que você não tem, na verdade, né? Um outro risco, né, só para enumerar 2, seria você pegar alguma coisa de prateleira, né? Então, assim, nada contra, eu sempre falo isso, nada contra consultoria, sistemas, nada disso, mas tem que ser um negócio customizado para você, né? Então, às vezes é melhor você fazer um negócio um pouquinho mais devagar, mas fazer com um embasamento melhor e tudo, estudando, né, se capacitando, do que simplesmente pegar alguma coisa de fora e que não vai te satisfazer. Ótimo. Fontinelli, além do seu livro, né, o que mais você indicaria como um roteiro, um guia para o servidor público que quiser, dentro da sua unidade ou dentro do seu órgão, começar a implantar a gestão de risco? Quais são as fontes aí, um roteiro que você sugere, né, seja de estudo, seja de um guia mesmo, um passo a passo de como implantar a gestão de riscos? Tá, eu não ia fazer propaganda do meu livro, mas já que você falou, né? Mas tem material, bons materiais gratuitos, né? Sabendo que existem outros, né? Não tem como eu não indicar o que a gente produziu no antigo Ministério do Planejamento, né? Que está totalmente gratuito e tem servido de referência para muita gente. A CGU tem uma metodologia interessante, o TCU também, né? Dentre outros, mas só para ficar nesses 3. Mas um ponto que eu acho que, mais do que ler um manual, né, e aí sim puxando aqui para a própria ENAP, ano passado eu gravei um curso, ainda estava, né, no governo federal, gravei um curso aqui na ENAP, em EAD, é um curso gratuito, 20 horas, com certificado, e que eu explico, a partir, claro, da metodologia do planejamento, mas eu explico toda a lógica da implementação da gestão de risco no setor público, né? É um curso que tinha mais de 10 mil alunos quando eu saí, em dezembro de 2018, ainda está na plataforma, então é uma maneira da gente ver também, mais do que ler o próprio manual, né? Para finalizar também, aquelas instituições que já avançaram um pouco mais e querem um sistema, a gente também desenvolveu no planejamento e hoje ele é o sistema que ficou oficial do Ministério da Economia, que é o sistema Ágata, está no portal de software público, também disponível gratuitamente para todo mundo utilizar, né? E não fazer apenas em planilha. Seria isso. Fontinelli, eu agradeço a sua participação aqui. Eu que agradeço aí o convite e estamos à disposição. E não perca os próximos vídeos, que a gente vai tratar ainda uma série longa de várias entrevistas e conteúdos acerca do tema governança. Tenho certeza que você ganha muito em acompanhar as gravações e os materiais aqui da ENAP. Forte abraço a todos.